Você está sofrendo com taquicardia, palpitação, ou você tem arritmia? Fica comigo que eu vou te mostrar uma coisa. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar traz para conversar com a gente tudo sobre arritmia, a parte de cardiologia, o Dr. Márcio Prado, cardiologista e especialista em arritmia. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Plácido, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui conversando com um assunto bastante interessante. É bastante mesmo. Eu sou prova disso e vou contar para vocês. Doutor, muitas pessoas estão ali em casa agora, começaram a assistir o programa, às vezes não entendem muito o que é arritmia. Você pode explicar um pouco? Porque às vezes as pessoas confundem taquicardia, que é a aceleração do coração, com arritmia. Explica um pouco para o ouvinte. Então tá, vamos lá. Na verdade, quando eu uso o termo arritmias cardíacas, eu estou usando um termo genérico, que quer dizer que existe algum distúrbio do ritmo do coração. E se divide em dois grandes grupos, né? Aqueles distúrbios do ritmo do coração que cursam com batimento baixo, que são as bradicardias, e aqueles outros casos que cursam com batimento mais acelerado, que são as taquicardias. Geralmente é nesse grupo, Plácido, que a gente tem um paciente com esse sintoma aí de palpitação, a clássica chamada batedeira no peito. Eu vejo isso muito em paciente no consultório, porque tem muito paciente que não percebe, às vezes, né? Porque, para quem não sabe, eu já sofri muito com isso. Eu conheci o Dr. Márcio faz tempo. 2011. 2011, eu já sofri muito com arritmia. E o Dr. Márcio, eu lembro que ele veio de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. A especialidade dele foi lá. E aqui o pessoal batia muita cabeça com relação, não tinha uma pessoa específica, né? E tinha muito medo e muito receio. Muitas vezes não era bem diagnosticada essa questão da arritmia. Além de não ser bem diagnosticado, o grande problema até então era a questão do tratamento, né? Existia o tratamento percutâneo com catéter, mas ainda na época existia ainda muitos problemas em termos de complicação, o que tornava a gente até de uma certa maneira meio resistente em indicar e para quem indicar, né? Hoje passaram aí mais de 10 anos, mais de uma década, e hoje a gente viu uma evolução absurda no tratamento com catéter, coisa que a gente vai estar mostrando aí um pouquinho do que hoje a gente consegue oferecer aqui no Mato Grosso do Sul. Olha só, para você que está assistindo, eu vou tirar uma dúvida que já chegou aqui para mim. O que seria um batimento normal e o que seria uma arritmia nesse batimento, assim, só para o espectador entender? Para ele diagnosticar, às vezes, em casa. Opa, peraí, eu acho que eu estou com o ritmo errado. Tá, o batimento normal, geralmente é aquele batimento que ele ocorre de maneira regular, numa frequência que, em média, ela vai de 60 a 100 batimentos por minuto. Quando você tem um batimento abaixo disso ou acima disso, você já suspeita que você possa estar com algum quadro de arritmia cardíaca. Principalmente quando esse ritmo ele vem de maneira desorganizada. Em vez de ser aquele batimento regular, ele já vem um batimento irregular. Só que assim, a certeza para a gente ter, é claro que isso a gente suspeita, mas você tem que lançar mão de alguns exames de método gráfico para a gente confirmar o diagnóstico. Eu lembro, quando tive as crises de arritmia, eu acordava muitas vezes de madrugada, até depois a gente vai discutir um pouco isso, era a questão da apneia, mas eu colocava a mão assim e sentia, né? Já não estava mais tum-tum, tum-tum. Ele tum-tum, parava, depois batia, parecia uma escola de samba sem ritmo. Exatamente, né? Fica completamente desorganizado. E o curioso disso, Plácido, é que tem pacientes que têm arritmia e são completamente assintomáticos. Eu, graças a Deus, era sintomático, né? Assim, o diagnóstico nesses pacientes, ele se torna muito mais difícil, porque o que leva uma pessoa a procurar o médico, geralmente, é quando a pessoa tem um sintoma. Aquele que não tem o sintoma, muitas vezes o diagnóstico de uma arritmia dessa só vai ser feito no estágio mais avançado. Você sabe que uma vez eu fui aferir a pressão de um paciente para um procedimento cirúrgico, aqueles de punho mesmo, e só para ver batimento. E naquele aparelho eu já vi que o ritmo já estava esquisito, o coraçãozinho já estava piscando diferente, estava fora de ritmo. Eu falei assim, pode procurar um médico, porque eu estou achando que você está com arritmia. E ele falou, mas como? Eu não sinto nada. Exatamente.
Nós temos essa dificuldade aí, mas que com o avançar da medicina, hoje nós temos aí exames, não só essa parte invasiva de catéter, mas até a parte diagnóstica. Nós tivemos uma evolução muito grande de arsenal diagnóstico para nos oferecer e a gente está oferecendo para os pacientes. Porque muitas vezes nem todo mundo vai ser para cirurgia, às vezes pode ser medicamentosa, né? Exatamente. Às vezes, acho que você até comentou aqui, a própria questão da apneia, né? Nós sabemos que para um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial, que é o que a gente vai abordar hoje, a gente sabe que existe uma relação direta da apneia com a arritmia. E muitas vezes, só de um fato de você tratar a apneia, você consegue tratar a arritmia. É verdade. Olha só quanta coisa que às vezes a gente não presta atenção. Doutor, eu queria que você mostrasse, acho que vamos colocar um vídeo. Pode comentar. Pode falar. Então aí você está mostrando o coração, a gente entra com catéter pela virilha, mostrando ali. Pela virilha. Aí eu passo pelo átrio direito para o átrio esquerdo, fazendo uma punção transeptal, que é do lado esquerdo que estão as veias pulmonares, que é o local que se origina essa arritmia chamada fibrilação atrial. Nessas veias pulmonares eu coloco um catéter circular, como vocês estão vendo, seguido de um catéter balão, onde eu insuflo o catéter e aloco até a boquinha ali da veia pulmonar. No que eu coloco o catéter balão ali tampando ali o orifício, o ósseo da veia pulmonar, eu começo a fazer uma aplicação por congelamento, que eu faço lesão tecidual circunferencial por congelamento. São 4 veias pulmonares e geralmente essa técnica que vocês estão vendo aí no vídeo, cada veia você consegue isolar ela em torno de 1 a 2 minutos. Então aí está mostrando aí isolando uma das veias. E ali isola e congela. Ele faz lesão por congelamento. Né? Tá. Por resfriamento. É uma cauterização por congelamento. Isso. Aí depois que você isolou uma veia, você tira o catéter e vai para a veia seguinte, que é essa veia de baixo, como ele está mostrando. De novo, você vai com o catéter circular e o catéter balão, onde você insufla o catéter balão e você posiciona o catéter balão ali no ósseo da veia pulmonar. E tem que estar bem alocado, como está mostrando o vídeo aí, para você conseguir fazer a lesão circunferencial pegando todo o envolto da veia pulmonar. Então aí fazendo o isolamento aí da segunda veia pulmonar. Aí no vídeo só mostra as 2 veias pulmonares, mas nós sabemos que é um total de 4. Você tem que ir para um procedimento fazendo o isolamento das 4 veias pulmonares, que eu tenho o coração aqui só para mostrar para vocês. As veias pulmonares, elas se localizam na parte posterior do coração. Então eu vou virar para vocês verem, tá? Onde vocês estão vendo aqui, essas 4 veias aqui, tá vendo? Nessas 4 veias que eu mostrou o vídeo ali, que eu vou com catéter e eu localizo na boquinha da veia e faço as aplicações. O bacana dessa técnica, Plácido, é o tempo de recuperação. Qual é o tempo desse procedimento? Estão me perguntando aqui já. Esse procedimento ele dura uma média de 2 a 3 horas. Só para a gente fazer o comparativo, ele é metade do tempo do que a outra técnica que é feita por radiofrequência, que você faz lesão por aquecimento. E o bacana dessa técnica, o paciente faz o procedimento num dia. Se o procedimento for bem, sem intercorrências, no dia seguinte ele vai de alta para casa. E estão me perguntando aqui, anestesia geral, sedação, ele faz acordado, como que é? Para fazer por crioablação, que é esse método que eu mostrei por resfriamento, você consegue fazer tanto por sedação quanto por anestesia geral. A experiência que a gente tem aqui, a gente nos sentimos mais confortável em fazer por anestesia geral. Mas, teoricamente, a gente consegue fazer por sedação também. Bacana. Eu vi que o senhor trouxe aqui, mas não, eu não vou fazer isso agora não. Para deixar você um pouquinho de curiosidade. A gente está encerrando aqui o vídeo no Instagram por conta do tempo e a gente vai para o YouTube. Agora você fica com o Sicredi e acompanha que você vai ver esse equipamento funcionando aqui. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui
Sicredi no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Doutor, eu te interrompi, pode mostrar para o pessoal que você trouxe no equipamento? Então Isso. vamos lá. Esse, na verdade, é o catéter que a gente usa, tá? Eu estou mostrando aqui um catéter que, ele, como eu disse para vocês, ele vai pela virilha, onde eu vou ali pela veia femoral, subo até o coração, como mostrou o vídeo, faço uma punção transeptal, que é o local que divide átrio direito de átrio esquerdo, eu passo um catéter para o átrio esquerdo, onde estão localizadas as veias pulmonares. Quando eu posiciono o catéter naquela região da veia pulmonar, aqui não sei se vocês conseguem ver, aqui tem um balão que está desinsuflado, tá? Na hora eu insuflo esse balão. No que eu insuflo o balão, eu ancoro, coloco ali na entrada da veia pulmonar. Eu colocando na entrada da veia pulmonar, eu já começo a fazer a aplicação por resfriamento, tá? A temperatura, Plácido, ela chega em torno aí de menos 40, menos 50 graus Celsius. Sério? Exatamente. Porque é através de temperaturas bem baixas que a gente consegue fazer lesão tecidual, fazendo com que eu consiga isolar as veias pulmonares. Eu isolando as veias pulmonares, aquela arritmia que está ali dentro, o foquinho da arritmia que se localiza ali dentro, ela não consegue penetrar no músculo do coração, provocando arritmia. Interessante, bem bacana. E uma pergunta aqui que estava chegando. Depois disso, vida que segue ou tem algumas restrições? Depois disso nós orientamos um tratamento, principalmente ficar bastante atento com o paciente nos primeiros 3 meses pós-procedimento. Os primeiros 3 meses são os meses mais críticos em termos de recidiva, tá? Na verdade, a recidiva a gente só começa a avaliar depois dos 3 meses. A pessoa pode fazer o procedimento com sucesso e nos primeiros 3 meses ela ter arritmia ainda. Isso não quer dizer que o procedimento não deu certo. A gente só começa a avaliar 3 meses após. O que a gente fica bastante atento nesses primeiros 3 meses é manter o paciente com uma droga antiarrítmica, porque é o período que ele vai ficar mais sintomático, teve o coração manipulado, o processo inflamatório das aplicações. Então é interessante você deixar ele medicado e também muitas vezes com uma droga, com um anticoagulante, porque a gente sabe que essa arritmia, fibrilação atrial, a principal complicação dela é a formação de coágulos dentro do coração, que esses coágulos podem se desprender, cair na corrente sanguínea para a cabeça e dar o derrame, né? O AVC, o acidente vascular cerebral. Então, nesses 3 meses é o período mais crítico, onde você deixa com uma droga antiarrítmica e com um anticoagulante. Passados os 3 meses, depois se avalia de paciente para paciente. Tem alguns que você consegue tirar as 2 medicações e tem alguns que você tira só a droga antiarrítmica e mantém por um período maior o anticoagulante. Uma curiosidade aqui, porque o senhor vai falando aqui e está chegando as perguntas, doutor. A pessoa que às vezes não... É parecido com o que você falou, mas é a dúvida da pessoa. A pessoa que muitas vezes não está sendo diagnosticado essa arritmia, está lá sem sintoma, e ele está vivendo a vida normal. O que pode acarretar de risco para ele no futuro? Se ele não descobrir isso, se ele não tratar, por exemplo, ele está em casa agora, com certeza quem está botando a mão está querendo olhar, será que eu tenho ou não tenho? Se por acaso ele tem e não sabe, o que isso pode acontecer com ele? Essa complicação temida que eu falei, que é o AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral. Principalmente numa população mais idosa, que é a população que está mais suscetível a ter esse tipo de complicação. Então, muitas vezes, o paciente, no primeiro momento, ele vai procurar um neurologista, porque ele vai estar com um quadro de um AVC, um quadro de um derrame cerebral. Então, ele vai no neurologista. E algumas vezes o neurologista suspeita que a pessoa, que aquele AVC que teve, foi em decorrência de arritmia. Aí que caminha para a gente. Então, infelizmente,
Em algumas vezes, o paciente chega para você depois de já ter esse evento bastante temido que é o AVC. Não, e uma coisa que eu acho interessante aqui de comentar, e você me corrige, doutor, muitas das vezes tem isso, só que frequentam um cara mais, por exemplo, eu lembro que a minha primeira crise de arritmia, minha FA, foi em 2000, eu era jovem. A minha, graças a Deus, foi sintomática. Agora, quem não é e às vezes está lá frequentando academia, corrida, bicicleta, treinos, e às vezes não sabe, o risco é maior ainda, né? O grande problema é que essa arritmia geralmente já se manifesta de maneira intermitente. Então, às vezes, no momento desse, às vezes no momento que vai no consultório, faz os exames, você vai ver o eletro está normal. O eletro normal não quer dizer que a pessoa não tenha. Entendeu? Então, por isso que eu falo, às vezes tem que lançar mão de outros exames e mantendo uma certa rotina nesses exames. Porque, às vezes, nos primeiros exames não mostra nada e a pessoa tem. Depois de algum tempo de acompanhamento, isso a gente tem experiência de consultório, que você consegue fazer o diagnóstico. É bom chamar a atenção, porque assim, eu não sou contra a pessoa cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde, mas eu acho interessante esse público acima de 30, 40, que quer se cuidar, malhar, se preocupar com esse fator, porque exatamente. Não se atenha, não, porque todo mundo hoje fica naquela febre de saúde, 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 e não se preocupa como é que está o corpo. É a mesma coisa você pegar um carro, não sabendo como é que está a condição da suspensão e querer pegar a estrada, né? E você falou uma coisa interessante agora, né? Essa busca excessiva por saúde, tem que ter essa busca por saúde, mas às vezes as pessoas, até colocando questão de academia, tem aqueles pré-treinos que elas usam, né? Aí. Então a gente sabe que isso daí às vezes medicação para emagrecer, são todas essas situações que você predispõe a fazer mais arritmia. Uma coisa também que é muito pouco falada, e doutor, o senhor me corrige, mas eu sou prova disso, energético. Energético, exatamente. Essas pessoas estão nessa febre de bebida alcoólica com energético, o que te dá asas lá, e isso é uma das coisas, né? Você colocou a questão da bebida alcoólica, essa arritmia que nós acabamos de falar agora da fibrilação atrial, ela tem relação direta com o álcool. Então, às vezes a pessoa faz uma ingesta excessiva de álcool, no dia seguinte a pessoa desenvolve arritmia. Tanto é que nos livros você até encontra ela como um termo arritmia da segunda-feira. Às vezes a pessoa passou o final de semana fazendo ingesta de bebida alcoólica em grande quantidade, aí na segunda ela vai no pronto-socorro com essa arritmia. E aí você vê, né? Porque hoje, o que eu me preocupo muito com isso é porque eu tive que aprender isso na pele. Mas o que eu me preocupo é que, graças a Deus, a minha foi sintomática. Mas muitos estão aí assintomáticos, bebe de final de semana, igual tem aquele youtuber, né, que faz sexta-feira é meio-dia, e aí já aparece, né? Sextou, já aparece com aquele copo de cerveja, e não sabe o que está por trás disso, o que está por trás desse álcool de sexta-feira, né? E essa arritmia, ela tem relação também, a gente já citou a apneia, bebida alcoólica, mas obesidade, relação diretíssima, uma pressão alta mal controlada, um diabetes, um estilo de vida sedentário. Então, se a gente conseguir melhorar tudo isso, a gente consegue, de uma certa maneira, fazer um controle mais adequado da arritmia. E, doutor, está me chegando uma pergunta aqui. Também tem risco aquela febre das canetinhas agora, porque tem muita gente usando para emagrecer as canetinhas, né? O Ozempic, e né, da indústria tá milionária com essa brincadeira. Tem esses riscos? Plácio, eu sou da seguinte opinião: tudo aquilo que é medicamentoso que você usa para alterar o metabolismo, eu acho que de uma certa maneira, de uma maneira ou outra, ele acaba influenciando o ritmo cardíaco, sim. Cobra um preço, né? Cobra um preço, exatamente. Não existe mágica na medicina, né? Então, às vezes, a pessoa quer fórmulas milagrosas, ela acaba pagando um preço por isso. E muitas vezes paga um preço caro. Exatamente, paga um preço caro. E chamar a atenção que, como eu falei dessa complicação do AVC,
os AVCs decorrentes dessa arritmia, Plácido, acho que vale a pena a gente comentar, são AVCs que deixam muita sequela. Deixa o paciente acamado na cama. Não são AVCs discretos, que dá alguma alteraçãozinha ou outra, não. São AVCs que a pessoa fica com uma sequela muito grande. Então, acho que vale a pena a gente insistir nisso, porque a gente imagina, depois que tem uma doença desse porte, dessa magnitude, a vida da pessoa ela se altera por completo, né? É verdade. E hoje, eu estava conversando há um tempo atrás com uma colega nossa, colega do senhor, principalmente a doutora Sandra. Você vê como aumentou muito o número de mortes de pessoas, tanto provenientes, por exemplo, de engasgo, né, de apneia, e também pessoas jovens com 50 e poucos anos tendo AVC. Então, muitas vezes, esse de 50 anos, eu tive um colega que faleceu, não sei do que foi a causa, sei que foi um AVC, não sei se ele tinha arritmia ou não, mas o que acontece? Às vezes a pessoa podia estar com uma arritmia dessa imperceptível. Exatamente. E com 50 e poucos anos teve um AVC à noite dormindo. Exatamente. Você vê, 50 anos, paciente jovem, tem uma vida produtiva ativa ainda. Imagina o paciente desse ser acamado por um AVC. O transtorno que não ocorre para a vida dela. Verdade. E doutor, estão me perguntando aqui, esse tipo de procedimento, convênio cobre? Convênio cobre. Nós negociamos recente com alguns convênios e estamos tendo a felicidade aí, até para fazer um comparativo, você vê, 2011, na época eu falei com muita dor para você que eu tinha que mandar você para São Paulo. É verdade. Porque nós não fazíamos esse tipo de tratamento aqui. Passaram-se 13 anos, hoje a gente consegue fazer tanto aquele método que você fez, quanto esse método mais moderno que a gente acabou de tá explicando aqui. E eu vou pedir para deixar suas redes sociais aqui, porque quem quiser pode estar em contato pelas redes sociais? Claro, deve. Para mim vai ser o maior prazer a gente estar sanando algumas dúvidas aí. Porque muitas vezes a pessoa às vezes ficou com alguma dúvida em cima do vídeo, entre em contato, né? Isso, exatamente. Porque uma coisa, Márcio, que eu percebi muito aqui de alguns colegas, hoje acho que eu não digo tanto, mas eu sei porque eu acompanhei quando você veio para cá. Eu peguei antes de você vir, né? Então eu sei que muitos colegas bateram cabeça muito com isso aí, com essa questão de arritmia, os cardiologistas que batiam a cabeça, porque quer queira que não, esse procedimento que você faz hoje, às vezes a pessoa que vai estar assistindo não vai entender o que eu vou dizer, mas é uma subespecialidade, né? É uma subespecialidade, exatamente. Depois que eu terminei minha formação em cardiologia, eu optei por fazer essa parte de arritmia invasiva, que foram mais 3 anos de formação. Então, muitas vezes, os colegas, às vezes, já têm a especialidade de cardiologia, mas não têm esse conhecimento que o Dr. Márcio tem, né? Não menosprezando os colegas, pelo contrário, mas é o que eu falo, todo aumento de conhecimento traz benefício para todo mundo. Sim, né? E é importante até ressaltar os colegas cardiologistas, né, que a gente que faz subespecialidade, se não fossem eles de fazer o diagnóstico, encaminhar para a gente, às vezes muitos casos aí não estariam com arritmia ainda sem ter nenhum tratamento com catéter adequado. Joia. Doutora, a gente está chegando ao fim por conta do tempo, mesmo sendo no YouTube, mas eu quero deixar as câmeras abertas aqui para o senhor dar suas considerações e alertar a população da grande importância que é o diagnóstico disso, né? Que muitas vezes a pessoa está ali em casa, fala, será que eu tenho, será que eu não tenho? O que ele deve fazer? Bom, primeiro agradecer a oportunidade aqui pelo espaço, da gente estar falando de um tema tão importante. E prevenção é saúde. E esse tipo de arritmia, eu acho que vale a pena a gente enfatizar que, como toda e qualquer outra doença em medicina, ela tem a sua evolução, tá? E quanto mais precoce eu faço o diagnóstico, o tratamento ele é mais eficaz. Eu sempre gosto, Plácido, de comparar com câncer, né? Às vezes você faz o diagnóstico do câncer lá no começo, você consegue um tratamento com sucesso. As outras patologias, e dentre essas arritmias cardíacas, não é diferente.
Então, quanto mais precoce você é no diagnóstico, maiores são as chances de eu conseguir controlar a arritmia com sucesso. Então, acho que é importante, para você que quer fazer academia, para você que já passou de uma certa idade e merece fazer um check-up, para você que tem história na família de alguém que tem algum problema cardíaco, eu acho que você deve sim ir no seu cardiologista, fazer os exames pertinentes e fazer as suas rotinas conforme estabelecida pelo seu médico. Repito, prevenção é saúde. Então, se fizer isso de maneira adequada, é claro que a gente não vai conseguir eliminar 100%, mas você consegue dar aí um grande salto no diagnóstico e no tratamento dessas patologias. Olha, eu quero agradecer ao doutor ter dado a oportunidade de estar aqui com a gente. Agradeço. De coração mesmo. Agradecer você que ficou até aqui com a gente, mas eu vou só te botar uma pulga atrás da orelha, que a gente não comentou isso aqui, mas eu senti no coração de falar. Presta muita atenção nessas questões de academia, tá? Muitas vezes você acha que você está cuidando da sua saúde, você pode estar estragando a sua saúde, não sendo contra os personagens, pelo contrário, até o meu antigo personal era um que se preocupava muito com isso, com essa minha questão da arritmia, mas uma coisa para botar pulga atrás da orelha. Quantas pessoas tiveram problema com o Covid ou com a questão de vacina, Verdade. e isso tudo, e não sabe às vezes que tem alguma coisa aí, e às vezes tem uma arritmia, e isso pode desencadear alguma coisa no esforço físico, até em relação à relação sexual. Verdade. Desculpa o barulho, pessoal. Foi o nosso sinalizador de tempo aqui. Mas fica com isso aí na cabeça, viu? Essa pulga atrás da orelha vai valer a pena. Obrigado por você ficou até aqui com a gente. Até a próxima. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.